profissionais são contratados por suas habilidades técnicas, mas muitas vezes demitidos pela falta de habilidade socioemocional. E entre todas essas responsabilidades que um líder tem, inspirar seria uma delas? Tati, inspirar é uma responsabilidade de um líder? Sim, Cris. É? Me fala mais. Então, a inspiração, ela faz parte da liderança, né? Porque o líder, que é um líder, ele forma outros líderes. Então, ele está ali também para inspirar outras pessoas. Só que a liderança, a inspiração tem a ver com a coerência também, né? De você, de fato, viver de forma totalmente em conexão com aquilo que você fala. Então, assim, não adianta o líder falar muitas coisas e não fazer exatamente aquilo que ele prega, né? Então, a liderança, a inspiração também tem a ver com a coerência. Ele inspira desde o momento que ele, de fato, viva a verdade daquilo que ele diz. Sim. Então, eu acredito muito nisso, né? Quer dizer, então, a liderança, a inspiração nada mais é do que a gente deixar ali as nossas sementinhas ao longo do nosso caminho. Sim, é isso? Com certeza, Cris. Eu acredito que assim, a liderança tem muito a ver com a formação de outros líderes também, né? O líder que é líder, ele pensa no seu liderado de forma que ele estimule ele a também ser um líder, né? E eu também acredito muito que a liderança, ela tem a ver com você, de fato, querer que o outro cresça, Claro. né? Você inspira também para que o outro, você dá o seu melhor para que o outro também seja o melhor que ele pode ser. E eu acho que isso é uma grande responsabilidade do líder. E a gente vê muita liderança tendo medo do crescimento do liderado. Né? No mercado de trabalho você vive muito isso. As pessoas, os líderes, às vezes, eles querem aparecer e muitas das vezes não deixam seus liderados florescerem, né? E eu vejo, eu não sei o que você pensa disso, mas para mim, quando eu vejo o outro crescendo, porque eu fui capaz de ajudar, eu fui um instrumento para isso, Sim. me faz tão bem. É porque gera muita satisfação, exatamente. E tem a ver com o propósito de você ser um líder. Né? Então, a mim também me gera uma satisfação muito grande ver as pessoas sendo o melhor que elas podem ser. E eu ter tido uma contribuição nisso. Exato, faz todo sentido, né? Assim, pelo menos para a minha existência, Sim. eu penso que eu estou fazendo alguma coisa que já valeu a minha estadia aqui nessa. Exatamente. E se nesse for para mundinho. impactar uma pessoa, já está ótimo, já valeu também. Você impactou uma vida, uma pessoa. Né? Você inspirou o outro a ser o melhor que ele podia ser, né? A florescer, a desenvolver seus dons e talentos como liderado para a equipe, em favor do time. Então, assim, da empresa, dos resultados da empresa, você vê as pessoas florescendo, crescendo, mas o que a gente vê também, infelizmente, muitas das vezes, é o líder não querendo estimular que o outro cresça por medo que ele se torne maior do que ele. Mas o líder que é líder forma líderes maiores do que ele. Porque esse é o legado do líder, né? E você desenvolveu um projeto em cima disso, não foi? Sim. Me conta um pouquinho. Vou te contar, Cris. Então, assim, o que aconteceu? Na pandemia, né, 2020, quando o início da pandemia, a gente ainda está vivendo, mas, né, agora de uma forma mais amena, graças a Deus. Mas, assim, no início, quando foi decretada a pandemia, começou o boom das lives, né? Sim. As lives começaram e, assim, eu tenho uma agência de comunicação, como você sabe, e aí eu falei assim, olha, a gente vai entrar nas lives, mas uma live com propósito. Não vamos fazer live porque está todo mundo fazendo live. Não vamos entrar nesse movimento só porque todos estão entrando. Vamos entrar, mas vamos fazer lives com propósito. E aí, assim, nós atendemos o Instituto Ronald McDonald. E eles perderam 40% da arrecadação deles na pandemia, porque eles fazem muitos eventos presenciais. Tiveram que cancelar todos, perderam 40% da arrecadação. E aí, o que nós fizemos? Nós conectamos, nós tivemos uma ideia de... em cima de um versículo da Bíblia que fala, vamos trazer à memória aquilo que pode trazer esperança. Então, a gente entrevistou, foram 14 líderes, nós fizemos 14 entrevistas com 14 líderes, eu os entrevistei e criamos a série chamada Líderes que Impulsionam. E essa série, como é que a gente conectou ela com a causa do câncer infanto-juvenil no Brasil? Essa série, ela virou um livro que foi escrito, todas as entrevistas foram reescritas pela minha sócia aqui em São Paulo, que fica aqui, a Kelly. E aí esse livro foi lançado em prol do Instituto Ronald. Então toda a arrecadação do livro vai para a causa do câncer infanto-juvenil. Que máximo, que lindo. Muito bacana, E ali né? você contou histórias então de líderes que impulsionam. Sim, de líderes que impulsionam. Nós escolhemos foi o presidente do Great Place to Work no Brasil, presidente de indústrias farmacêuticas, enfim, vários líderes, né, esses 14 líderes que falaram um pouco da sua trajetória. O que foi interessante, porque
naquele momento do caos, as pessoas queriam esperança, elas queriam consumir esperança, porque quando elas consumiam as mídias tradicionais, o que só aparecia na mídia eram notícias ruins. Sim. Óbvio, é a realidade. Aliás, trágicas e dolorosas, né? Muito dolorosas. E assim, obviamente a gente não podia, né? A gente estava consumindo muito isso, mas as pessoas também queriam consumir esperança, porque aumentou muito problemas de depressão, suicídio na pandemia, saúde mental, burnout, enfim, caos, um verdadeiro caos. Então a gente quis fazer algo que pudesse trazer esperança, né? E aí a gente fizemos as entrevistas com os líderes que impulsionam e eles contando as suas trajetórias, assim, e a gente trouxe todas as histórias de inspiração e de superação que eles tiveram. Que legal. Ao longo da vida. Então, como começaram, um deles é muito interessante, porque ele é CEO de uma indústria farmacêutica, ele começou como atendente do McDonald's e se transformou num CEO de uma indústria farmacêutica, contou toda a trajetória dele. Enfim, a gente teve inúmeras. Outra executiva, diretora, que foi diretora da L'Oréal há muitos anos, hoje é fundadora de uma marca de beleza, e ela contou também que desde os 6 anos de idade ela tinha condições bastante difíceis, e ela contou da história dela, que ela olhava para o muro da casa e ela falava sozinha, ela dizia que ela ia ser uma profissional bem-sucedida. Ai, que lindo! Então foi tão bacana assim, você poder ouvir as histórias das pessoas, Com o mesmo sabe? nome do livro. Líderes que Impulsionam. Está sendo vendido pela Amazon. Ótimo, porque eu acho que quem está aqui assistindo a gente vai querer. Sim. Eu, pelo menos, certamente vou querer ler. E é um livro totalmente conectado a uma causa, ao marketing de causa. Nós não teve lucro nenhum. A gente, na verdade, quis fazer algo. A gente quis deixar alguns legados na pandemia, sabe? Sim, sim. E um legado de esperança, um legado de amor. E o livro eterniza o legado, assim, né? Sem Porque dúvida. tá ali. Sem dúvida. Ô, Tati, e você também tem um projeto que é Mulheres que Inspiram, é isso? Mulheres que Inspiram Mulheres. Mulheres que também Inspiram nasceu na Mulheres. pandemia. Que lindo! Me conta mais. Então, o que acontece, Cris? No mercado de trabalho, eu sempre gostei muito de elogiar as pessoas. Eu tenho esse lado. E foi muito interessante, porque no início da minha carreira, quando eu comecei na área de comunicação, eu trabalhei numa agência, que eu tenho muito carinho por ela, inclusive, e eu tive a oportunidade de trabalhar com várias mulheres, e eu lembro que eu sempre gostei de elogiar, né? E elogiar, enfim. Aí um dia, uma das minhas chefes, eu tinha 3 pessoas que estavam acima de mim, uma dessas minhas chefes, ela saiu dessa empresa, foi para uma outra, e ela fez um e-mail se despedindo das pessoas, né? E aí ela se despediu e ela foi botando o nome das pessoas que foram importantes na vida dela e tal, e ela me colocou naquele e-mail. Só que a forma como ela se referiu a mim me trouxe uma tristeza tão grande, porque ela falou assim, vou falar exatamente como foi escrito, tá? Porque isso nunca saiu da minha memória. Eu tinha 22, 23 anos. Ela colocou assim, Tati Marzullo, a estagiária mais baba-ovo que eu já conheci na minha vida. Magoou, né, fofa? Te adoro. Oh, meu Deus, um pouco pejorativo, né? E aí aquilo abafou um pouco a minha identidade de elogiar. E aquilo ali me incomodou muito, porque durante muito tempo eu acabava me travando. Porque o meu sentimento era, poxa, eu não vou elogiar porque as pessoas vão ver como se eu tivesse interesse. Porque eu tô sendo puxa-saco, né? E assim, acaba que isso... O normal no mundo que a gente vive é as pessoas falarem mal das outras, as mulheres invejarem as outras. Então, quando você vem com um elogio, tido... Você na verdade, é rotulada de puxa-saco. E assim, aquilo me incomodou muito durante muito tempo. E aí eu comecei a minha caminhada espiritual, enfim, fazer um trabalho de uma imersão em mim mesma, não só espiritual, mas emocional. E aí eu falei assim, não, eu não vou abafar a minha essência. A Tati nasceu para elogiar sim as pessoas. Eu gosto, a minha palavra de afirmação, a minha linguagem do amor é a palavra de afirmação. Eu amo a palavra, eu sou jornalista. Sim. Então a palavra, ela tem tudo a ver comigo, eu sou comunicóloga. Então assim, por que não falar e elogiar? Claro. E aí, na pandemia veio, e tudo isso, foi muito interessante, porque a pandemia foi um momento de muita reflexão, né? Muita. E aí, isso aqui nasceu por conta da pandemia. Exato. Então, momento de reflexão. E a gente teve a oportunidade de pensar, e eu comecei a pensar sobre tudo isso, e eu falei, vou criar uma série chamada Mulheres que Inspiram Mulheres, para a gente poder, a gente não precisa querer ser a outra, mas a gente pode se inspirar umas nas outras, e cada uma tem o seu papel no mundo. Eu não quero o papel da outra pessoa, mas eu quero me inspirar nela para eu poder também vencer, mas da minha forma, com os meus dons e talentos. Não quero nada do outro, não quero a vida dela, eu quero a minha, mas eu posso me inspirar nela. E aí nasceu a série
por causa disso. E disso. quem são essas mulheres? E são várias mulheres. Olha, tem desde psicólogas, empresárias, pastoras, líderes religiosas, temos várias mulheres. São 180, é isso? Então, não, essas são do café. São mas tantos projetos. São 3 projetos. São muitos projetos. Então, o que acontece? O Mulheres que Inspiram Mulheres foi uma série de lives, mas antes de tudo isso, antes do Líderes que Impulsionam e antes do Mulheres que Inspiram Mulheres, em 2019 eu estava grávida da minha segunda filhinha, né, da Laura. E eu estava num momento, assim, de muita busca, assim, espiritual. Eu estava sentindo falta de viver de voltar ao primeiro amor, assim, a Deus, sabe? Sim. De buscar mais. Eu estava me sentindo morta espiritualmente, falando. Assim, não estava me sentindo... Conectada. Tão conectada, assim, com a minha fé, com aquele amor que eu tinha de falar do amor de Deus, de falar da palavra. Aliás, vale um parênteses aqui, que a gente, quando se conheceu lá, sei lá, 15, 17 anos atrás, a nossa conexão foi através disso. Da fé, né? Foi o que nos conectou. Nós somos cristãs, né? Você é católica, eu sou evangélica, e nós sempre nos demos muito bem. Sempre. Né? E a gente sempre amou falar de Deus, da fé, desse amor. E eu tinha perdido um pouco isso, sabe? Sim. E aí, em 2019, como tinha vida dentro de mim, eu estava gerando uma vida. Sim. E eu pedia nas minhas orações, eu falava, Senhor, eu quero voltar a esse primeiro amor, sabe? Quero voltar. E aí, como tinha vida dentro de mim, acho que essa vida começou a pulsar, assim, muito forte. E aí, a minha filha, eu senti necessidade, eu estava com 7 meses de gravidez, eu senti a necessidade de fazer algo, de abrir um grupo. Dizem que quando a mulher está grávida, ela está no momento mais produtivo dela. Eu, pelo menos, eu também. Durante as minhas 2 gravidezes, eu estive muito produtiva, assim. Sim. Não tive, eu acho que são os hormônios, eu não sei. A gente sempre é muito produtiva, mas parece que grávida ainda mais. Eu também acho, Cris. Eu acho que assim, a gravidez é uma bênção, sabe? A gente é vida dentro de você, você fica mais produtiva, mais bonita, a pele da mulher fica bonita, o cabelo, as unhas, fica tudo bom, né? Só meu nariz que não ficou muito bonito, né? Mas enfim. Mas tudo bem, faz parte. Mas enfim, e aí eu senti a necessidade de voltar. Sei. Porque eu sempre liderei pequenos grupos de evangelismo, enfim, para falar de Deus, falar do amor de Deus, e eu tinha parado com tudo isso. E aí, com 7 meses de gravidez, eu lembro, em julho de 2019, eu falei, vou abrir um café da manhã na minha empresa. 7 horas da manhã, toda terça-feira, 7h15, vou convidar minha equipe, as mulheres, vou convidar minhas clientes, amigas, vou criar Café com Mais Fé. Eu estava conversando com uma amiga no telefone, aí ela falou assim, Tati, eu falei assim, eu quero abrir um grupo, quero abrir um pequeno grupo, quero abrir uma célula, que a gente chama de célula, né, na igreja que eu vou. Aí eu falei assim, eu vou abrir na minha casa à noite. Ela, por que você não abre de manhã? Eu falei, boa ideia, eu vou abrir de manhã e vou abrir na minha empresa. Todas as segundas-feiras, às 8 da manhã. Às terças. Hoje é de segunda a sexta, porque aí eu vou contar um pouco de como que o grupo se expandiu. Mas assim, ele inicialmente, em julho de 2019, era toda terça, 7h15 da manhã, uma vez por semana. Uau. Aí começou com 5 mulheres, eu e mais as pessoas da minha equipe, porque eu desliguei a ligação. Sabe assim, quando o seu coração começa a queimar? Sim. Eu falei, é isso que eu vou fazer, é isso. E aí eu liguei para minha equipe, para Ana, para a Ju e para a Gabi, que trabalham comigo há anos, e também são cristãs, têm fé, e eu falei assim, o que você acha? Vamos montar esse projeto, Café com Fé? Aí a gente entrou no Instagram, aí a Ju, né, eu lembro que a Ju, tô vendo aqui no Instagram e já tem Café com Fé. Eu falei, então bota Café com Mais Fé. Que vai ter, o café já tem feito, o nosso vai ter mais fé do que o café. E mais a minha agência mais. E aí entramos no Instagram, registramos lá, colocamos e criamos o Café com Mais Fé. E aí na primeira semana 5 mulheres, na segunda já tinham 10. E aí começou a crescer. Aí depois a Laura nasceu prematura, eu tive que... Mas só que o projeto nunca deixou de acontecer. Cada semana alguém dava no meu lugar, mas nunca deixou de acontecer. E aí, enfim, qual era o intuito inicial desse projeto? Falar do amor nas organizações. Nossa, era isso que eu queria saber. Queria muito saber disso. Porque, só para a gente voltar um pouquinho, 1 a cada 5 profissionais, hoje, deixam seus empregos por conta de um líder tóxico ou um ambiente tóxico. Sim. E você, como eu, a gente já está há mais de 20 anos no mercado de trabalho, e você é uma empreendedora há 15, eu sei que tem uma pitada disso aí para que você
fosse para esse caminho que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Mas é isso, você teve uma situação que você viu um ambiente tóxico. Sim, eu já vivenciei. Por exemplo, uma das minhas motivações para empreender foi justamente isso. Eu sempre falo, eu queria criar uma utopia. Eu queria viver algo que eu nunca vivi, que era viver num ambiente onde as pessoas se gostassem, onde elas convivessem como uma família, onde elas se amassem, onde elas não competissem, onde elas vibrassem com as conquistas umas das outras. Então, essa foi uma das razões de empreender. Por quê? Porque eu vivi ambientes maravilhosos no mercado de trabalho, mas também vivi muitos ambientes tóxicos, com liderança tóxica que tem medo do liderado crescer, que compete com o liderado, né? Ambientes de muita fofoca, de muito disse-me-disse, de muita competição. E isso me incomodava muito. Principalmente quando eu comecei a buscar mais ainda a minha espiritualidade. Isso passou a me incomodar profundamente. Eu pensava, poxa, por que tem que ser dessa forma? Por que tem que ser assim? Por que as pessoas precisam falar mal das outras? E assim, até ouvi uma vez um coach, um psicanalista que eu gosto muito dele, o nome dele é Homero Reis, ele falou que que fofoca é falta de maturidade. E porque as pessoas não têm, elas não conversam, elas não falam a verdade, então elas preferem falar para o colega, para alguém que não vai ajudá-la, que vai apenas fomentar, ao invés de chegar para a pessoa que de fato ela precisa falar, né? Então, de conversar com o líder, mesmo que o líder às vezes não entenda, que a gente sabe que existe também um pouco da dificuldade da escuta, por questões de ego e tal, mas assim, é importante assim, estimular isso, né? Esse diálogo, o ambiente saudável, porque também existe o líder tóxico, mas existe também a contribuição das pessoas para aquele ambiente continuar sendo tóxico. Sim, sem dúvida. Qual é a sua parcela também na contribuição daquele clima da empresa? Sem dúvida. E o inverso é verdadeiro. É total. E foi aí que você... Isso foi uma das minhas grandes razões, uma das grandes motivações para montar a agência, de viver algo que eu nunca tinha vivido. Mas que não é utopia. É possível. É possível. É porque eu pensava assim, uma utopia porque as pessoas acham que não existe. Que não existe. Mas é possível mesmo, Cris. É isso. E é possível, assim, você empreender, por exemplo, eu tenho muito orgulho, assim, sabe? Porque eu não tenho nenhum prêmio no mercado como agência, mas eu tenho o prêmio do Great Place to Work, que para mim já é o melhor prêmio. 4 anos. 4 anos seguidos como melhor empresa para se trabalhar do meu segmento. O ano passado a gente emplacou no ranking, nós ficamos em 37º lugar como a melhor empresa no nosso segmento para se trabalhar. Nossa média foi 9,5, segundo ano seguido, média 9,5. Então, assim, eu que poderia ser eu sou uma empresa pequena, né? Eu sou uma empresa boutique, apesar de a gente atender grandes clientes, ter um faturamento bacana, sermos uma empresa consolidada no mercado, mas somos uma agência boutique. Sim. E eu poderia ser uma natural formadora para o mercado. Mas eu não queria isso, eu queria montar minha empresa, criar um ambiente saudável, um ambiente onde as pessoas fossem felizes e que eu pudesse também pagar muito bem. Pagar bem, faturar bem, pagar bem e tá tudo bem. Então assim, hoje, graças a Deus, eu tenho a minha equipe há anos. A minha gerente hoje, que está há 15 anos comigo, começou como minha estagiária aos 19 anos. O meu maior patrimônio é a minha equipe, que está comigo há anos, não tem essa rotatividade. Aliás, eu vejo sempre, acompanho no Instagram. Você acompanha? Acompanho, o seu time sempre feliz, vocês de trancinha na festa junina. Dá para sentir isso, inclusive, pelos meios digitais aí, que esse ambiente é realmente verdadeiro, com amor. E aí você quis trazer o amor, então, para o Café com Mais Fé. Sim, conta. Então, aí o que acontece? O amor é fundamental, né? O amor, por exemplo, o A da minha agência é A de amor, né? O A mais. Que legal, eu não sabia. Esse A é de amor. Assim, eu sempre falo nas reuniões, sem a menor vergonha, não é piegas, nós somos humanos, podemos falar de amor sim. É claro. Né? E aí, assim, por exemplo, a gente quis... Aí, quando montamos o Café com Mais Fé, lá na agência, o objetivo era falar de amor nas organizações. Tanto que era espalhando o amor nas organizações. Era o primeiro slogan do café, né? Mas assim, e aí a gente começou a falar de amor, aí falávamos de... Primeiro estudo, eu lembro, liderança tóxica. Falamos de burnout, falamos de depressão no mercado de trabalho. E aí o que era interessante é que eu comecei a convidar clientes que começaram a transmitir para os seus liderados as reuniões que a gente fazia às terças-feiras. Que lindo, que legal. Então foi muito bacana. Só que aí veio a pandemia, a gente fazia toda semana veio a pandemia. E aí eu tive uma orientação divina, de Deus mesmo, para que a gente fizesse naquele tempo, de segunda a sexta, de 8 às 9, para a gente poder conversar, para a gente poder orarmos juntas, falarmos de fé, num momento que estávamos vivendo um caos.
E é aí que são 180 mulheres. Isso, porque aí começou com 5, quer dizer, já estava no presencial, já eram 10, 12 mulheres. Aí foram 12 e hoje nós somos 190 mulheres no Brasil e fora do país. Temos mulheres em Portugal, nos Estados Unidos, porque aí expandiu o projeto, porque aí ele virou online e eu achava que ia ser só momentâneo de segunda a sexta e ele está acontecendo até hoje. De março de 2020 até hoje, o projeto acontece de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã pelo Zoom. Que lindo. E todo mundo entra e as mulheres não. E cada vez uma chama a outra, uma chama a outra. E aí virou assim. Aí a gente fala do mundo corporativo, mas aí acabou que se expandiu o projeto, né? Aí ele virou um grupo de impulsionamento de mulheres, assim. E aí, Tati, eu acho que com isso você desmistificou um pouco aquela coisa de que vida pessoal é uma coisa e Sim. vida de trabalho é outra, né? Não, nós somos um ser integral, né? Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Eu sou uma pessoa. Eu sempre falo assim, o meu ministério é a minha vida, né? O meu propósito é a minha vida, né? Em qualquer lugar onde eu esteja, eu estou cumprindo o meu propósito. Quer na minha... ser mãe é uma das minhas... Faz parte do meu propósito, mas não é meu principal propósito ser mãe. Senão, seus filhos cresceram, acabou o seu propósito. Sim. Então, assim... tem a ver com a sua vida. Então, tá tudo junto e misturado, como você falou, né? Então você... E o propósito, desculpa, Nada, e o propósito tem um pouco daquela coisa do servir, né? É para o outro, né? Sim. Não é para seu bel prazer. Exato. Você sente que teu coração completa aquela lacuna que tem ali, é um chamado que a gente tem dentro da gente. E quando você começa a fazer isso pelo outro, aí sim você está cumprindo o teu propósito, né? Exato, Cris, porque assim, é o chamado que você tem, que você entende assim, que o propósito não tem fim em você e que você nasceu para transbordar na vida do outro. E isso é em tudo, porque, por exemplo, eu não montei agência mais para enriquecer, porque senão tem fim em mim. Exato. Eu montei a Agência Mais porque eu queria ter um papel na vida das pessoas, eu queria sim empreender, quero ser uma mulher bem-sucedida, eu quero ganhar bem, quero realizar meus sonhos, mas eu também quero que as pessoas que trabalham comigo também realizem seus sonhos, elas também ganhem bem, elas também sejam felizes ali dentro, porque não pode ser uma coisa só pra mim, porque aí é muito egoísmo da minha parte, né? E assim, e você só e pra mim a felicidade, ela tem muito a ver também com o outro, sabe? Com você também poder fazer diferença na vida das outras pessoas. Você sabe que você está falando isso e eu me lembrei que existe uma filosofia japonesa, chama Ikigai. Inclusive, agora me fugiu o nome de onde eles ficam, mas os japoneses ali, eles têm inclusive a fama de que eles vivem em média 100 anos, assim, um negócio em média, modo de dizer, né? Mas 100 anos é um básico, sabe? E por que isso? Porque eles têm foco na felicidade e no propósito. E aí, quando você falou sobre o transbordar e tal, eu me lembrei porque tem uma das frases que eles usam, e isso é desde pequenininho, sabe, Tati? E uma das frases é assim: você está aqui para servir ou para ser visto? Ai, é tão lindo isso, né? E aí é onde você olha e fala, o que você quer de verdade? Sim, né? Exatamente. Então, a hora que eles decidem que eles querem servir, eles são mais felizes. Sim. E a felicidade leva a uma vida longa. Ai, que lindo. Isso é lindo, né? E você vê que, assim, essa questão do ser visto, você está falando algo que é bem interessante. Porque, por exemplo, você vê o propósito de pessoas famosas, cantores, artistas, tantos com tanta depressão. Se o propósito é só ser visto, e aí? Né? Porque é uma missão. Você está sendo visto, mas e aí? O que você vai fazer com esse ser visto? O que você vai fazer com esse legado que você vai deixar? O fato de você estar sendo exposto, o fato da sua imagem estar sendo exposta. Então, assim, o propósito não é só isso. É isso. Ele tem muito a ver com servir. Ele tá linkado, o propósito está linkado ao outro. Não está só a você. Então, assim, a bênção, né? Eu falo muito isso, assim, a gente conversa muito sobre, né, da bênção. A bênção, Deus te abençoa, mas é para você só? Claro que não, porque não tem graça. Eu sempre falo, gente, imagina, só eu aqui na Mais, entendeu? Não tem a menor graça. Só eu realizar meus sonhos, só eu fazer uma viagem internacional. Qual é a graça que tem? E as pessoas que trabalham ali, que estão ali carregando o piano, eu estou aqui, eu tenho uma equipe trabalhando. Eu estou fazendo uma viagem aqui com a minha família. E eu tenho uma equipe lá, eu tenho minha retaguarda. E que maravilhoso, eu preciso valorizar eles que estão ali. É claro, é claro. Né? Eles são, e assim, não pode ser só para mim, não pode ser só pra gente, né? A gente vai, eu tenho uma coisa dentro do extraordinário, ou dentro do livro, né, que eu escrevi, do ordinário ao extraordinário, para mim tem uma coisa que vai além de você descobrir o seu extraordinário dentro do ordinário dos nossos dias, que é também
é como se você deixasse um legado, mas para o teu filho, Sim. eu falo da videira no livro, né? E a videira é uma árvore perene, né? Ela tem aí, tem históricos de plantas videira que tem séculos, dando frutos, que é diferente do que outras árvores. Então, assim, quais são os frutos que a gente está deixando? Para os nossos filhos, para o estagiário, para aquela pessoa que está começando a trabalhar com a gente. Sim. E não importa, pode ser uma pessoa da nossa idade e que vai refletir isso dentro de casa, né? Que legal, essa coisa do amor, então, que você comentou aqui nos bastidores comigo, era muito isso, uma necessidade tua de levar esse amor. De levar esse amor, e quebrar aquele paradigma lá de trás de que você elogiar, você levar amor e carinho para o outro é um baba-ovo. É, exatamente. Exato, e tipo assim, parece que você agir de uma forma correta, parece que isso é mal visto. Isso é muito triste, porque assim, o fato de você fazer um elogio, você é visto como uma pessoa que quer crescer na vida através disso, né? Ou seja, puxa saco. Não, eu nunca precisei disso para. É genuíno. Mas é genuíno, exato. Mas durante muito tempo. E isso aqui é como a gente, como líder, nós líderes, precisamos ter cuidado com aquilo que a gente diz para o outro. Porque uma liderança tóxica é uma liderança que acaba com a identidade do outro. Que destrói a identidade da pessoa. A ponto da pessoa se questionar. A ponto da pessoa se questionar e achar que ela não é nada. Que deprecia o outro, que a conta nunca fecha no azul, está sempre no vermelho, você sempre se sente em débito. Isso é uma liderança tóxica. Então, assim, eu combato firmemente isso. Inclusive no projeto do café, a gente fala de Deus, a gente fala do mundo espiritual, mas a gente conecta o tempo inteiro com a realidade, porque você precisa viver o que você prega. Então, se você quer praticar os princípios cristãos, você precisa praticar no seu dia a dia, na sua vida. Não existe, sou uma pessoa na igreja, na minha religião, qualquer que seja, e sou outra, não. É um ser integral. Você tem que pregar sem palavras, com atitudes, né? E isso é um desafio. Então, assim, essa questão da liderança, né? É uma responsabilidade muito grande você ser líder, né, Cris? Assim. E líder não é só quem tem alguém de baixo, né? Exatamente, você precisa liderar primeiro você. E às vezes as pessoas são pares. Sim. E elas revezam na liderança de algum determinado tema, de alguma determinada ação, né? É uma coisa também que a gente precisa desmistificar um pouco, né? Exatamente. Essa coisa da hierarquia, Exato. né? Liderança é todo mundo. É tudo. Todo mundo tem papel de líder na vida. Você tem que liderar na sua casa, você lidera seus filhos. Exato. Você precisa liderar você mesmo, seu temperamento, a sua forma de agir em casa, com as pessoas. Isso é liderança também. Você está exercendo liderança o tempo inteiro. Só que a questão toda é você desenvolver habilidades para que você possa exercer da melhor forma essa liderança. Né? Então, assim, e aí eu acredito nessa conexão do mundo espiritual, de você de fato, se você olha para Jesus, você vê que o maior líder de todos os tempos foi ele, né? Eu dividi o mundo em dois, né? Assim, na nossa crença, né? E foi aquele que serviu, né? Serviu, que instruiu, que passou tempo, que ouviu as pessoas, que gastou tempo com as pessoas, que não fazia acepção de pessoas, que não julgava o outro, que sentava com os fariseus. Então, assim, Jesus foi o maior exemplo de todos, né? Que legal, Tati. Nossa, esse nosso papo iria até amanhã, se não deixasse. Aliás, porque depois de tanto tempo sem se ver... 15 anos, né, Cris? Nossa, que delícia. Mas parece que nem teve esse gap, né? Não, porque a gente está aqui sentada batendo... Aliás, a gente sentou aqui para os bastidores, a gente sentou aqui, a gente conversou muito, até que chegou uma hora que eu falei, gente... Vamos parar de falar, que senão esse papo aqui, a gente não vai mais saber o que a gente já conversou e o que vai pro ar, né? Mas está sendo muito legal te rever, ver todo o sucesso, no bom sentido e não vago, como a palavra muitas vezes é colocada. Sim. Todo o sucesso que você tem tido, né? Tantas inspirações, tantas pessoas estão sendo inspiradas aí pelas tuas iniciativas, ver o teu grupo de trabalho feliz, ali no Instagram, eu acho que isso tudo vem para desmistificar a coisa de que trabalho é uma coisa puxada ou não é feliz, né? Assim, cheguei em casa cansado do trabalho. Não, cheguei em casa reenergizado do trabalho. É verdade, é verdade. É parte da minha vida, né? Eu sinto muito isso quando eu vejo o teu grupo
você postando nas redes sociais da E agência. eu fico tão feliz porque é verdade, sabe? Eu até falo assim, quando as pessoas conhecem, aí eu falo, você vai ver que é verdade o que a gente vive, sabe? Quando alguém vai trabalhar na agência ou um cliente que começa, que a gente tem algumas filosofias, a gente tem os nossos valores, né? Que são totalmente negociáveis e a nossa filosofia de trabalho. Então, assim, é de fato a verdade, porque imagina eu postar ali tudo aquilo e não viver aquilo ali de verdade. Seria uma incoerência e uma hipocrisia. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu fico feliz de você sentir isso, porque de fato é isso que a gente vive mesmo. Tanto que as pessoas estão ali há tanto tempo, né? E sentir tudo isso à distância. É. Né? Porque a gente não vinha se falando, Sim. a gente se reencontrou naquele curso que a gente fez de mulheres, que foi um curso incrível Foi também. Foi incrível foi também. Um curso muito bacana, muito inspirador. E acho que foi ali um presente pra gente, a gente se reencontrar e ter a oportunidade de você estar aqui em São Paulo hoje e poder participar aqui comigo. Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito gostoso. Foi muito bom. E quando você vier para São Paulo de novo, por favor. Com toda certeza. Agora a gente vai jantar, né? Vamos Quero jantar, lá conhecer vamos seus almoçar. Filhos, vamos tomar um vinho. É isso aí. Tati, obrigada, Muito obrigada por hoje. Gente, mais um episódio aqui. A minha extraordinária de hoje é a Tati Marzullo, com essa história incrível, inspiradora, deliciosa. A gente se vê no Extraordinários 4.0 logo mais. Acesse nosso canal, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.